E aí pessoal, mostrei aqui na área de novo. Hoje é dia, tô gravando isso aqui no dia 16 e agora dia 19 de novembro vai estrear o Cowboy Bebop em live action, né? Eu comecei a assistir então, depois que eu soube dessa notícia, eu comecei a assistir o Cowboy Bebop, o original, né? O anime, e eu tô achando muito legal, cara. Então aí eu resolvi dar uma olhadinha no trailer, né? Do live action. Então eu queria ver com vocês. Primeiro, eu quero ver primeiro a abertura com vocês aqui. Eu não sei se vai ter direitos autorais ou não, mas eu queria ver a abertura com vocês. Você acha na Netflix, até que eu vou até gravar a tela do computador aqui com do YouTube mesmo, né? Pra vocês verem de onde eu achei. E eu queria ver com vocês a original. Porque quando eu vi a abertura, o primeiro teaser do Cowboy Bebop, é a abertura do seriado. Então eu queria ver se batia. Aí eu achei um vídeo, eu ia comparar eu mesmo, né? Eu ia pegar a abertura da Netflix e a abertura do anime, do original, né? Aí eu vi que alguém já fez isso por mim, então vamos lá ver nós juntos mesmo, vamos ver aqui, né? Vamos lá, play. Eu não sei se essa música vai dar direito autorais, eu vou tentar misturar com a minha música de fundo aqui pra ver se... A primeira coisa que me incomoda um pouquinho, esse cara parece muito mais velho, né? O nome deles é Leno, eu acho. Ele parece muito mais velho que o... Cara, esqueci o nome dele. O Spike, pô. Parece mais velho que o Spike. Então eu ia ter pego um cara mais parecido com o Spike, né? A introdução tem um pouco de diferença e tal, né? Que mostra mais a nave. Ó, o Spike aqui não tem nada a ver com o Spike do anime. O Spike do anime é mais novo, mais... tipo assim, jovem, né? E também o Jet. Ah, esse cara aqui é massa demais. O Jet, né? O nome dele é Jet Black. Só que no anime ele é branco. E no live action botaram um personagem negro, né? Que nada a ver... Bom, naquela época era outra época. Então a raça do cachorro foi fácil, né? Porque a raça é uma raça que existe mesmo. No anime é super bem desenhado. E a menininha, que é meio que ruiva, ela tem o cabelo roxo no desenho e no anime também. O Jet Black, né, que é o piloto da nave, ele é negro no live action, né? Já no anime ele é branco. Eu não sei por que tinha essa opção aí, mas ele é D8, bicho. Branco, moreno, sei lá, mas ele não é negro. Sempre que deram essa opção aí, porque se quiser botar aquela... Sempre tem que ter um negro, né? Aquela coisa meio falsa. Cara, eu não quero dar uma de racista aqui, não sei como explicar direito, mas aquela coisa meio assim, tipo, tem que ter um negro, tem que ter um homossexual, essas coisas. Eu não tô nem pra essas coisas não, isso aí pra mim tudo tanto faz. Mas se pra mim o personagem é branco, ele tem que ser branco. Se o personagem é negro, ele tem que ser negro. Você tem que tentar fazer o mais parecido possível se você vai fazer um live action. Já o Spike não parece tanto, né? O Spike parece ser mais velho no live action, no desenho, ele parece um garotão, tudo. E o outro é negro, mas cara, eu vendo o dele, né? Eu achei muito legal a atuação do cara. Parece, cara. Você parece muito mesmo, assim, o jeito, os trejeitos, assim. Eu tô maratonando o seriado, o anime, né? Na Netflix eu tô maratonando, mas o original, né? Mas não tô meio longe ainda. Você tá no quarto episódio, tem 26, se não me engano. Mas já dá pra ver que foi bem feito. Os personagens foram bem escolhidos, porque o Spike ele luta bem. Tá massa, cara. Não tá parecido assim, tá idêntico, mas tá massa. Tá muito bem cuidado das naves espaciais. Bora ver o trailer aqui, dar minha opinião pra vocês aqui. O trailer, eu queria dizer pra vocês que eu vi esse trailer, aí eu vi um errinho. Aí eu pensei, eu vou fazer os erros do trailer, né? Vou fazer os erros que eu achei no trailer. E vamos ver primeiro o trailer junto e vamos ver se vocês acham igual eu achei. Talvez eu não tenha passado um por mim que eu não tenha visto. Então vamos lá, primeiro ver o trailer junto aqui. Aí se não tiver nenhum erro, eu vou comentando somente o trailer, né? O mundo tá muito bem feito, tá muito bem trabalhado. Dá pra ver que a pessoa gosta do seriado, da série original, né? Cara, você que tá em português, ó. Nada não tem importância. Não veio o caso tá em inglês, não. Essa senhora eu não sei quem é, eu não lembro dela no seriado. Parece uma coisa bem triste, né? Assim. Quem não conhece não imagina que... Queria mostrar pra vocês aqui, ó. Quando eu vi o trailer, a primeira coisa que eu pensei, será que essa numeração aqui tá certo? Tá certo, sim. Isso foi muito bem feito, sabe? Parece demais, tá? Parece que foi tirado direto do desenho. Muito bom. Aqui também, ó. Isso aqui eu achei genial. Cuidado com o cachorro. Porque quem não assistiu o anime, o Jet... O Spike, na verdade, ele rouba o cachorro para poder pegar tá caçando um cara, né? Que eles são caçadores de cabeça, né? Caçadores de prêmio, né? Caçadores de, né? Que eles pegam os marginais para dar pra polícia, né?
Aí ele tava caçando o cara que tinha roubado o cachorro. Ele pegou esse cachorro e pra poder pegar o cara, e acabou não pegando o cara, a polícia pegou o cara antes dele e eles ficaram atrás do cachorro. E o Jet ficou pelo cachorro, adotou o cachorro pra ele. Tu tem que cuidado com o cachorro. Esse aqui eu não me lembro do anime, mas tem que cuidado com o cachorro. Ó, não parece ele assim fisicamente, esse cara, mais por causa da cor mesmo, mas é parecido demais. Outra coisa também, tem um episódio do cassino lá no Cowboy Bebop, na série animada. Tem um episódio que o cara fala assim, em inglês ele fala, né, ship. O cara manda assim, destrua esse navio. Eu não lembro em português como é que tá, mas em francês o cara fala, destrua o navio deles. Aí eu falei, não é navio, pô. Aí eu botei em inglês, pô. O cara falou ship. Ship em inglês é navio e também é espaçonave, né? Aí no caso aqui ficou bem um navio mesmo, né? Um barco, né? Porque, ó, tá aí. Eu pensei nisso também. Esse cara eu não sei quem é, não chegou aí no episódio. Ó, esse aí é o cara que roubou o cachorro normalmente na série, né? Que parece muito com ele. Só que ele é enorme na série. Aí a moça que tem o cabelo roxo, que é uma ladra também. Ó, as roupas dela estão muito sensualizadas aí, né? No desenho também é, mas não com esse decotezão, não. Esse aí... Bruce Lee aí, né? Ele se garante mesmo na luta no desenho também. Isso tá muito bem feito, cara. Tá muito... O que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Presta atenção nos erros aí. Vou botar só um pouquinho pra essa senhora aqui também. Tem esse pessoal aqui, ó. Pera aí, ó. Cadê? Não. Agora, esse pessoal aqui, eu acho que é o que tem os ratos marinhos, né? Que tem lá, que é os Seahead, né? Eu acho que são eles, porque depois aparece... Eles usam uma máscara que é tipo uma foca. Aí aparece essa senhora aí, que é a mãe deles. A nave tá muito bem feita. Tá muito bacana esse trailer, tá muito bacana. Vamos ver o live action, né? Tá muito bem feito. Ó, 19 de novembro de 2021. Não sei porque o pessoal tem medo de botar o ano, né? Se eu tivesse nesse trailer daqui a alguns anos, não mostraria qual o ano, né? De 2021, 19 de novembro de 2021. Somente na Netflix. Quem é que não tem Netflix hoje em dia, né? Então tá, pessoal, agora vamos falar dos erros, né, que eu encontrei. Se você vê um erro no trailer, bom, fiquei pausando, voltando, falando também, mas é o que eu vi aqui. Eu vi sozinho, hein? Não pesquisei não. Vamos ver aqui. Os erros eu vou botar a imagem, que assim você vê melhor, pausa melhor. Vou explicar pra vocês o que eu achei. Primeiro a gente vai botar a imagem, né? O primeiro erro que eu vi foi quando ele tá, aquele urso entrar na coisa, o Spike tá com a mão no peito do Jet, e na cena seguinte ele já tá com a mão aqui no ombro. Erro de continuidade, né? Muito normal no cinema, erro de continuidade. Esse erro eu vi sozinho, então eu falei, porra, assim, aí eu comecei a catar mais alguns errinhos, né? Aí esse aqui eu não sei se eu posso considerar o erro, ele tá lutando com o rapaz lá, tá, acho que é um telhado, né? Parece que tá. Vocês falam assim, você vê que ele tá usando um... Ele é muito Kung Fu, né? O Spike, você vê que ele tá usando um negócio lá, né? Então, e de repente ele não tá mais com nem o pau na mão, né? A posição muda completamente. Eu não sei se eu posso considerar um erro ou não, né? Porque pode ser só uma forte de cena, ele pode ter jogado pau já em outra cena. Tem que ver no seriado mesmo aqui foi feito. Mas é que ele tá com o pau na mão e de repente o cara tá de um jeito, de repente já tá de outro jeito, que ele tá com nenhum bastão na mão, né? Então eu vou considerar erro do trailer, né? Que cortaram muito rápido e ficou meio desnorteado aqui. E outro erro é a parte que eles estão indo no banheiro, lutando no banheiro, que eu imagino que seja o banheiro, me lembrou muito da nossa cena do Missão Impossível. O Ethan Hunt, né? Que briga com acho que é chinês também, que ele briga no banheiro do Missão Impossível, que tem o super-homem de violão. Aí você vê que ele vai pegar no braço do cara, né? Aí o jeito que ele vai pegar é como se fosse, ele ia pegar por aqui assim, ó, né? E na outra mão também, ele ia pegar por aqui assim, o jeito que ele vai pegar. Né? Mas logo depois ele tá com o braço bem aqui assim, ó, né? Tu vê quando ele vai pegar, ele pega por aqui, mas quando ele já tá com o braço bem aqui assim, bem perto do pulso, né? As duas mãos tá bem perto do pulso, né?
Você vê também o revólver do cara que tá segurando, tá? Você vê que o revólver tá reto, sim. Tá bem reto, né, o revólver. Na outra cena já tá meio assim pra cima. Você já vê ele meio assim pra cima. Mas pode dizer assim, foi um movimento rápido, né, e tal. Mas é muito estranho. E aqui quando ele vai pegar, você vê que ele vai pegar pra baixo, vai pegar aqui por baixo e de repente aparece bem pertinho do pulso mesmo. Pode ser só o X da cama, tá? Mas não, acho que foi muito, pra mim é um erro muito besta, né? No caso de Teodoro são 3 erros que eu vi, fora o erro dos personagens não serem exatamente muito parecidos, né? E poderia ser melhor. Não, que quase erro, peraí que tem mais um aqui, tem um erro que é erro mesmo. Erro não, é um tipo assim, o erro de verdade mesmo é um erro de continuidade. O cara tá com a mão no peito e de repente tá com a mão no ombro. Isso é realmente um erro de verdade. O fato da briga pode ter sido só um corte, né? Um corte da cena, né? Porque é um trailer, né? Esse aqui da mão também pode ter escorregado a mão de repente, né? Não escorregado, mas a mão tá aqui, ele subiu aqui, tá aqui, pegou aqui, né? A camisa do cara na pegada, ele subiu. Isso também pode ter acontecido. Mas quem se aqui, ó, tem essa cena aqui que o Spike quer dar um tiro na menina e ele pergunta pro Jet se ele pode. Ele quer dar um tiro nela. A câmera, não sei porque, tá invertida. Se você observar bem, tá os botões da bolsa dele, tá desse lado aqui tem um bolso, desse lado aqui, ó. No terno dele. O terno dele tá desse lado aqui, no coisa, né? Só que o botão, não sei porque a câmera parece que foi invertida. Ele primeiro é direita, né? Ele não é canhoto. Nessa imagem aqui que eu tô mostrando pra vocês, ele tá canhoto, né? Tá usando a mão de esquerda pra atirar. E o botão do terno dele tá desse lado aqui, tá do lado esquerdo. E o bolso do terno dele tá do lado esquerdo também. Mas se você ver o resto do trailer todinho, todos os trailers, ele usa a mão direita, ele usa a mão esquerda pra algumas coisas, mas ele aponta mais com a mão direita. E o terno dele, o botão é desse lado aqui do lado direito. E o bolso do terno tá do lado direito também. Então não sei porquê, foi tipo uma imagem invertida, né, que eles fizeram. Não entendi porquê exatamente, né? Mas foi isso que aconteceu aí, nesse caso aqui. Foi esse erro, o quarto erro. E também pra mim é um erro inexplicável, não é um erro de continuidade como outro. O erro sério pra mim é quando é de continuidade. Tá com a mão no peito e de repente bota a mão no ombro. Só que ele vira o rosto e bota a mão no ombro. Não tem como. Esses aí são erros de por que inverter a câmera, não sei. Por que ele. Ou inverter o terno dele, né? Ele usou a mão esquerda e inverter o terno dele, não sei também. Então tá, pessoal, espero que tenha gostado. Esse é o Cowboy Bebop. Eu tô doido pra ver o live action, porque o anime é excelente. E pelo jeito o live action é muito bem feito, tá muito feito com paixão, né? Vamos dizer assim, eu acho que o cara dá pra ver que a pessoa gosta do Cowboy Bebop. Até o cachorro é excelente também. Tem um negócio no live action que eu gostaria muito de ver, eu espero que tenha. No live action, no anime que eu espero que tenha no live action, que é o Big Shot. Eles são caçadores de prêmio, né? Caçador de recompensa, caçador de recompensa. Aí tem esse programazinho que mostra quem que tá sendo procurado. Então valeu, pessoal. Se você gostou aí, dá seu likezinho, compartilha aí. Cowboy Bebop sai dia 19 de novembro. Espero que esse vídeo tenha saído antes. Certamente que valeu, sim. pessoal. Obrigado e até mais tarde.